Boa noite, Poá. Boa noite, poaenses. Boa noite, região do Alto Tietê. Estamos iniciando mais uma live do Movimento 65, mais uma live As Vozes da Cidade, né? Vozes da Cidade, que toda terça e quinta-feira nós estamos aqui para conversar com essas vozes que se colocam na missão de transformar positivamente a cidade de Poá. Esses são os pré-candidatos do Movimento 65, os pré-candidatos do PCdoB, que estão aqui se apresentando nas terças e nas quintas-feiras para apresentar suas ideias. Na semana passada nós fizemos na segunda, na terça e na quarta, mas na quinta não foi possível. O nosso companheiro que ia conversar com a gente, que hoje está aqui para se apresentar à população, não pôde por motivos pessoais, mas hoje ele está aí. Então, aproveitando aí, vou convidar o senhor Ney. Tudo bem, senhor Ney? Boa noite, seja bem-vindo. Opa, deu um. Boa Opa, noite. agora sim, tudo bem, senhor Ney? Tudo bem, Johnny? Boa noite, Johnny. Seja bem-vindo. Tinha entrado a vinheta de novo aí. A gente ia conversar, né, senhor Ney, na quinta, né, não deu, mas estamos aí. Antes de começar, senhor Ney, eu vou passar aqui pelas pessoas que já estão assistindo a gente e a gente já começa, ok? Então, ó, o Diogo Ferreira dando boa noite a todas, o Gerson aqui também dando boa noite, a doutora Jaine Barros, boa noite, a Terezinha Ferreira, a Terezinha do Esporte, presidente do PCdoB aqui de Poá, dando boa noite, aqui Silva também como Lucileia, dando boa noite, Lucileia, o Francisco José, hashtag aí GCMPoá88, dando boa noite aí pra gente, boa noite, seu Francisco, seja bem-vinda, a Joelma Silva também dando boa noite, Joelma, seja bem-vinda, o Francisco José dando boa noite também pro senhor Ney, e a Terezinha falando que tá um pouquinho ruim. Felipe, gente, vai colocando aí se tá bom ou não o som, como que tá o vídeo, e o Felipe ele vai arrumando aí o áudio, o vídeo pra gente. Antes de eu começar com o seu Ney, eu vou fazer aqui vou dar uma informação muito importante, que é a informação que o Senado Federal ele aprovou em primeiro o novo Fundeb, o Fundeb permanente, o Fundeb com CAC, o Fundeb que vai ter 23% em 6 anos de repasse da União Federal, né, do governo federal, da União, que a sociedade aí civil, os movimentos em prol da educação, os estudantes, os professores, lutado aí. Mês passado, eu não lembro agora exatamente, nós fizemos a luta aí para que passasse o Fundeb, o novo Fundeb, na Câmara Federal, lá em Brasília, e hoje foi uma luta também nas redes aí, já que está no período de pandemia, a gente não está podendo ir para a rua se manifestar, mas foi uma batalha aí nas redes sociais para a aprovação do Fundeb turno no Senado. E a gente tem certeza que em segundo turno também vai ser aprovado, não vai ter problema, mas é importante informar aqui, é muito importante a aprovação do Fundeb, a aprovação dele de forma permanente, né? E sempre está aí na luta pela educação de qualidade. O novo Fundeb permanente ele vai diminuir um pouco esse abismo que há na educação pública e aumentando a qualidade, certo? É isso aí. O Felipe está falando aqui que o áudio está picotando. Vamos ver se daqui a pouco eu vou falar um pouco até mais devagar para caso picotar muito não atrapalhar, né? Talvez a internet hoje aqui não está muito bacana. Seu Ney, boa noite, seja bem-vindo. Vamos começar, né? Depois dessa informação que eu dei aí. Seu Ney, eu sempre peço para as pessoas quando participam aqui da nossa live, aqui do Movimento 65, as vozes da cidade, que antes da gente discutir a ideia, eu sempre falo para eles que antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos, né? E cada ser humano tem uma vida, né, pessoal, uma trajetória pessoal, né? Antes de qualquer profissão, antes de qualquer até entrar na luta de algum movimento, a gente tem uma trajetória pessoal. Aí eu queria que o senhor se apresentasse aí para a população de Poá, o senhor Ney, que é o pré-candidato a vereador aí do PCdoB. Fica à vontade, senhor Ney. Boa noite para
poaense, boa noite para a cidade. E como me sinto como poaense porque vim para Poá, eu tinha em torno assim de 13 anos, 12 para 13 anos. Então, me sinto poaense. E gostaria de fazer muito pela cidade. E se chegar, se eleito for, eu vou fazer de tudo que tiver no meu alcance para corrigir muitas falhas que a gente no dia a dia vê na cidade. Porque mesmo como vereador, eu quero ser um bom fiscal. E se eu conseguir chegar lá, pode ter certeza que posso não consertar tudo aquilo que eu acho que está de errado, mas vou ajudar bastante, conversando com os moradores, visitando bairro por bairro, ver quais são aquelas necessidades que são esquecidas. Então, as minhas intenções para Poá não é aquele interesse de eu ser vereador, não. Eu quero ser vereador para tentar me unir com os outros para levar o melhor para a população de Poá. Porque faz anos que eu moro em Poá e essa deficiência pública nunca acaba. Então, o político hoje ele tem um problema que ele, quando ele está no poder, ele não olha para trás mais, ele esqueceu. Então, eu não quero isso, eu quero continuar de fazer de tudo que eu puder com os colegas de trabalho, ser parceiro de todos junto e melhorar cada bairro dessa cidade. Porque é uma cidade que hoje, por ser uma cidade turística, então eu acho que o vereador, exclusivamente o vereador, ele tinha que ser o melhor fiscal para essa cidade. E não é. Hoje, os que estão aí, eles não. Pode ser que eles limpam a porta deles, mas esquece que a cidade, como a cidade turística, tem muito para ser corrigido, tem muito para ser feito por ela. E todo bem que você leva para a cidade, você está levando para a população que mora nela. Então, uma das coisas que eu quero é me unir dentro da prefeitura e levar todos os problemas que for possível, buscar uma solução. Porque há uma solução quando você quer, você se une, você consegue. Porque se agora eu estou aqui e estou batalhando para chegar lá, depois que eu estiver lá, por que eu vou virar as costas para o povo? Não, eu vou para a praça, eu vou buscar esse povo que me apoiou, eu vou correr atrás deles mais do que antes para poder mostrar para eles, olha, eu sozinho não posso fazer, mas com a força de vocês, a gente faz muita coisa. Então Johnny, o meu intuito, o meu desejo é esse, é melhorar o bairro a bairro de Ipuá, porque a cidade é grande e tem muita deficiência na cidade. Mas se cada um se unir, eu sou um só, mas quando eu estiver na prefeitura, eu não vou ser um só. Eu vou ter 5, 6, 10 que eu posso me unir e levar eles, mostrar o problema, e levar até o prefeito para a gente estar resolvendo. Porque o salário não importa, porque na minha idade eu já tenho uma história de vida, eu tenho um legado. Então eu quero mostrar que quando você quer, você pode fazer sim, tá? Então não se esquece desse, eu quero ser um agente público porque eu quero uma garantia. Não, na minha idade não, eu estou com 66 anos, então eu quero ser o vereador para mostrar para a cidade e para os outros que estão aí com 3, 4 mandatos, que é difícil, mas se quiser, se une e faz. Então, me apresentando como o senhor Ney, eu tenho uma profissão, eu sou foguista de tratamento térmico, sou técnico de segurança do trabalho e profissão mesmo de legado mesmo, eu sou motorista carreteiro, trabalho com veículos pesados. Então, a política para mim é base, legado que eu quero deixar
a neto e filho ver que quando a gente quer, a gente faz. Então eu não quero chegar lá sozinho. Eu quero, se for 5, 6 do mesmo partido, eu vou me unir. Se for de outros partidos, eu vou me unir para fazer tudo que a gente puder de bom. Não importa o prefeito, não importa o colega, não importa o partido. Eu quero mostrar que dá para fazer e melhorar. Ponto de ônibus em Poá, você não sabe se passa ônibus naquela linha ou não e que ônibus passa, porque não tem indicação nenhuma. Vias públicas, você não tem como você andar. Eu tive na Nova Poá. Seu Ney, seu Ney, Pode falar, fala de onde. Antes do senhor entrar mais profundamente, eu queria que o senhor, que assim, aí o senhor apresentou, muito bacana ter a história do senhor, muito, muito bacana, mas eu queria seguir, porque como eu comecei falando sobre a informação até do Fundeb, né, sobre a questão do Fundeb, isso. Da aprovação do Fundeb, a gente tinha conversado, o senhor falou muito sobre as questões de bairro, tudo, e uma das coisas que o senhor conversou comigo foi sobre a questão das creches, né? A questão de vagas para as creches, né? O senhor tinha comentado sobre o déficit de vagas de creches nos municípios é geral, né? E aqui em Poá não é diferente. Lá também nós temos o déficit de vagas em creches, tem criança ainda que não está na creche. E eu lembro que o senhor comentou sobre isso, né? O senhor poderia começar falando sobre isso daí, sobre a questão das creches? Eu vou comentar sobre a creche. Vou comentar sobre a creche e sobre o transporte público, porque eu senti isso na pele. Fui lá para Nova Poá e fiquei num ponto lá que só tem mato em volta e o solo úmido, então não tem como você permanecer ali sozinho, porque fica deserto, não tem iluminação, não tem nada. Então é coisas que você no dia a dia andando na cidade, você vê que a deficiência é muito grande e prejudica a população. Então, você tem que conhecer a sua cidade primeiro e ver a deficiência que ela tem. Sobre a creche, Johnny, sobre a creche é assim, eu visitei várias creches e o que acontece? Não tem vaga, tem muita criança que fica na casa de parente ou na casa de estranho porque não tem vaga numa creche. Você fica um ano ou mais para ter uma vaga. E quando aparece essa vaga, é em creche que a mãe não tem condições de levar, porque é longe da onde ela mora. Então, e tem creche que podia ser, não precisava construir creche nova. As existentes poderia ser reformada e ampliar de 20 para 30, para 35 vaga. Tem creche pequenas, espaço físico pequeno, mas tem espaço físico grande com construção muito pequena. Então o que ocorre? Ocorre que falta uma fiscalização para uma ampliação de vagas, porque tem espaço físico para fazer isso. Que a prefeitura não vai gastar tanto dinheiro para ampliar a vaga em muitas creches que já são existentes. Só falta uma gestão e um bom remanejamento de espaço físico para caber mais crianças. Porque eu acho um absurdo uma mãe ter que deixar de trabalhar porque não tem aonde colocar o filho. Então a gente tem que olhar para esse lado aí e tentar fazer alguma coisa. Se unir para fazer. Felipe, tá tudo bem? É que a coisa do Johnny aqui deu uma girada, né? E parece que caiu a internet dele. Ah, tá.
Pode continuar falando, né? Então, Johnny, sobre a creche, eu acho que tem que ter uma fiscalização constante e uma boa vontade. E para fazer isso, eu acho que o vereador tem uma obrigação de estar ajudando essas mães. E ajudando até o prefeito para ele ter uma visão melhor como poder fazer isso. Porque tem creche que eu vi que tem 35 crianças, ela tem espaço físico para você fazer mais, para caber 40, 50. E tem umas que não tem espaço físico, então continua assim, mas que faça do lado. E tem terreno sobrando, então não precisa a prefeitura estar desapropriando para fazer. O que já existe é só ampliar. E isso é uma das coisas que eu quero batalhar, eu vou fazer de tudo para poder estar, pelo menos, sanando esse problema de vaga nas creches. De vaga. Enquanto Entendi. Ou seja, o serviço de ônibus precisa que as empresas façam um horário e põe os pontos lá. Faça um horário, põe os pontos. Em relação a isso, em relação aos pontos, o senhor comentou, né? O que o senhor colocou sobre as creches é muito importante. A questão não é transformar a creche num depósito de criança, né? A questão Não. é saber aproveitar, o espaço. Que tem. O espaço físico dá que para tem, fazer. obviamente. Tanto é que uma das propostas que nós temos do Movimento 65 é justamente zerar o déficit de vagas de creches, né? A gente quer zerar isso daí, e aí tanto a gente pode aproveitar os espaços que já existem, né? Tentando até construir dependendo do espaço, né? Aí o senhor ia falar da questão dos pontos, né? Dos abrigos aí de ônibus, né? O senhor também tinha comentado. Comenta aí, fala pra gente qual é a questão. Olha, a questão, dos pontos. Você depois das 18 horas, 18h30, dependendo do bairro que você está, você prefere vir sentido centro e ficar esperando o ônibus, porque no horário, você não sabe que hora esse ônibus vai aparecer. Você não sabe nem se vai aparecer. O ponto é assim, se você quiser ficar, aí fica, porque o poder público, a prefeitura, não se preocupou com isso. A empresa se manifestou e não faz nada, então eu fiquei no ponto lá, 18h30, eu falei, vou sair daqui porque muita sujeira, tá? Úmido, fui andar, tive que andar na rua porque a calçada é cheia de mato e não tem calçada, você entendeu? Então, é uma coisa que eu achei um absurdo uma cidade igual a Poá ter o título de cidade turística aí do mineral e não ter uma fiscalização da prefeitura para fazer isso, manter as vias limpas. Como é que o pedestre vai andar no meio da rua? Ele não é carro, ele não é bicicleta, ele não é moto. Será que as gestões que passou, ou essa atual que está aí, não vê isso? Ou eles não andam de pé? Nos bairros, para ver que tem bairro que não tem calçada. Você tem que dividir o espaço do asfalto com os carros. São José eu vi isso, Nova Poá eu vi isso, Cidade Quêmio, que é praticamente centro, tem isso. Então, eu vou me empenhar na prefeitura, nas empresas, eles vão ter que fazer uma coisa decente para o povo. E não custa caro colocar horário desses ônibus, colocar ponto decente com assento para a gente sentar, porque nós estamos. Eu estou com 66 anos, dependendo da minha jornada, e eu não posso ficar muito tempo em pé, nem muito sentado. E você chega no lugar para pegar uma condução, não tem onde você sentar. Você vê casal de idoso lá, um escorando no outro, e eu falei, não é um absurdo a coisa dessa, é causa de polícia, porque será que a prefeitura, essas empresas, faturam horrores e não pode colocar uma plaquinha lá, olha, o celular, o ônibus está de tal estação,
tá em tal rua, está chegando daqui a 1 minuto, 2, 3 ou 15 ou 30 ou 50 minutos. Né? Mas você tem que ter essa A ideia, informação. a ideia do senhor, então, E a isso ideia eu do vou senhor, então, brigar seria. para consertar isso A na ideia do cidade de senhor. Poá, eu vou brigar. A ideia do senhor, então, calma aí, vamos lá. A ideia do senhor é que tenha um informativo nos pontos, além dos pontos serem abrigos que abriguem de Não verdade, né, estou te contra ouvindo, Johnny. vento, chuva e sol. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, seu Ney? Tá me ouvindo? Faz um positivo se estiver me ouvindo. Agora Ah, te agora ouvi. sim. Então, Agora te ouvi. legal. Então, o que o senhor está colocando então é o seguinte: um, esses pontos, esses abrigos de ônibus, né, que é do pedestre que vai pegar o ônibus, E com eles têm informação que de ser, horário. Um horário que vai ser então, cumprido. sim, não, mas primeiro assim, primeiro eles têm que ser adequados, eles têm que tanto proteger do sol forte, da Certo, tem que ter chuva e abrigo do esses vento. pontos, Ele né? tem que ser Tem que, adequado. E o tem que segundo ser. ponto é que o senhor está colocando que tem que colocar os horários. Igual São Paulo. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, não são todos, obviamente, mas em muitos pontos de ônibus tem a plaquinha com os horários dos ônibus. É isso ou o senhor quer aquela questão mais moderna, que é aquela placa lá que vai informando, Eu olha, quero, tal, então, uma quero essa placa mais moderna que vai eletrônica. informando. Porque se São Paulo tem, que Poá também tem, a internet é uma só. Outra coisa, por que tem um ponto lá cheio de mato, com a estaca lá dizendo que é ponto? Isso não existe mais. De hoje não existe mais. Pôr uma estaca lá e colocar ponto. Se você vai ficar lá como? Não tem jeito. No escuro, a iluminação pública é deficiente, mas pelo menos para os pontos de ônibus tem que ter. E essa exigência que eu estou fazendo não custa caro para a empresa nem para a prefeitura. É só questão de vontade, de gestão e fazer. Exatamente. Exatamente. Se a gente for ver, deixa eu só escrever aqui. Se a gente for ver que a empresa, que é uma empresa só, tirando a parte intermunicipal, né? Considerando a parte municipal, é uma empresa só que retém todas as linhas de Poá, isso daí poderia sair dela também, né? Porque se eu não estou enganado, aqueles pontos de vidro, o senhor já deve ter visto, que tem na maioria, que tem na verdade a maioria são no centro, né? Esses pontos de vidro, se eu não estou enganado, na época quando começou a ser instalado, quem pagou essa, esses pontos, né, de vidro que são mais bonitos, até mais adequados, foi com o dinheiro da prefeitura. E outra, a questão da iluminação que o senhor falou. A gente já paga uma taxa de iluminação, né? A gente paga lá no IPTU, vem uma taxa de iluminação que a gente paga, é, que serve para isso, né? Para justamente ter iluminação pública. Eu lembrei, eu estava na quarta-feira passada, nós conversamos com o Zeca, que é do PCdoB, ele é ex-secretário de Segurança Pública de Jundiaí, ele tem formação em políticas públicas de segurança e tal, é consultor, inclusive, e ele falou que iluminação pública é uma das questões importantes, inclusive para a segurança, né? E eu lembrei também que nessa quarta eu lembrei que não faz muito tempo a nossa cidade estava na TV Diário sendo notícia porque o bairro, eu não lembro se é o Itamaraty agora, acho que é o Itamaraty, o bairro do Itamaraty estava sem luz na rua. Como é que as pessoas andam na via pública sem iluminação? Né? Como que pode isso, né? Outra coisa, Doni, será que é muito caro manter as vias públicas limpas? As margens Aí é outro das ponto, calçadas, né? será que é absurdo? Isso vai afetar o orçamento da prefeitura? Eu acho que não. Eu acho que não. Uma questão de Porque zeladoria aí, né? essas máquinas de roçar não custa caro. Você contrata 5, 6 pessoas aí, em pouco tempo o bairro está limpo. Entendeu? E O tem uma empresa, difícil. né? Mas acho que a empresa só cuida do centro, né? Tem a tal da Poavias, que é paga para fazer a zeladoria, mas é só do centro.
E mesmo assim, eu acho que nem está cuidando. Se o senhor passa lá, a gente passa na Praça dos Eventos, até o centro eles estão abandonando, né? Outra coisa, o centro é iluminado e mas o imposto do centro é o mesmo imposto do bairro. Então, eu acho um Exatamente. caso isso aí. Se eleito for, eu sei que vou arrumar muita, mas Dor de cabeça. eu vou trabalhar para isso. Eu vou mostrar que o mesmo valor do imposto do centro é do bairro. Talvez o do bairro seja até mais, que o bairro cresce todo dia, é uma casa, é um imposto novo, tá? E o bairro só amplia só. Exatamente. Então, esse negócio, olha, vamos limpar a Praça da Bíblia porque é visitada? Não. Vamos fazer os bairros de Poá igual a Praça da Bíblia. Pronto. Pelo menos em iluminação pública e em transporte público, nós temos que ter sinceridade e vergonha na cara e parar de enrolar o morador de Poá. Eu estou em Poá, mas se você for ver outros bairros também, outras cidades, é a mesma coisa. Então eu espero que Poá, eu vou brigar para isso. Vou. Posso demorar, mas esse legado eu quero deixar. Qualquer bairro de Poá eu quero ação pública e uma calçada limpa. Isso eu vou, só se eu não for eleito, mas se eu for, esse é um legado que eu quero deixar para a cidade. Sim, entendi. Vou aproveitar aqui, Sionei, eu vou falar aqui o nome de algumas pessoas que estão participando aqui, ó. O Ricardo Pereira dando boa noite, o professor Rodislen chegando aqui dando boa noite também, o Andrews Zeiser dando boa noite a todos, a Daiane Oliveira também dando boa noite, o Marcos Dornel aqui, ó, também dando boa noite, a Luísa Macari chegando aqui dando boa noite, e o Claudinho Master, né, que aparece aí para vocês nos comentários como Luiz Cláudio Sinotti, ele está dizendo assim, ó, senhor Ney, infelizmente Nova Poá se restringe somente à Avenida Doutora. É triste essa realidade. Boa noite a todos. Ou seja, ele diz assim, que a zeladoria só existe na Doutora, o resto do bairro é esquecido lá no Nova Poá. E essa observação aí, ó, boa noite a todos e uma sempre para mim não esquecer ninguém. E eu quero agradecer especialmente essa colocação dele aí, porque eu fui pessoal, eu fui de moto, andando de moto, e parando e olhando a deficiência. Realmente ele está certo. Mas isso é um descaso que não é de ontem. É um descaso já que já vem se arrastando. Então, não é justo que você anda na cidade, vê essa deficiência e chega no poder e finge que aquilo ali não existe. Como você corre atrás do voto para se eleger, você vai atrás desse morador para fazer da reclamação deles virar lei e o prefeito vai buscar recurso onde tiver para fazer. E acabou. Entendeu? É governar para o povo, não governar em conluio para sobrar verba, não. Se não tem verba, vá buscar. Mas a cidade tem que ser limpa e bem cuidada. E para isso, os moradores pagam imposto. É igual as empresas de ônibus, elas faturam alto. Por que eu vou economizar que eles colocam um ponto decente com horário? Não vou economizar, vou brigar por isso. Se for para trocar empresa, abre uma licitação, coloca outra empresa, acabou. Quando você fala isso, o empresário não quer perder a linha de Poá. Ele vai fazer. E acabou. Porque a Júlia Simões, ela tem uma concessão monstruosa. Ela não vai querer perder. Essa Santa Najá é monstruosa a eles, entendeu? Então, A mesma coisa. é só marcar reunião com eles, eles vão ter que fazer, ou então sai fora das para outra empresa e acabou. O município pode fazer É isso isso. aí. É isso aí, tá certo. Ah, não pode ser refém de uma empresa, né? No caso aqui da nossa região, de certa forma, nós somos reféns da Radial, né? É da Não que a Radial, gente não quer né? Que é a que, antiga não que a Santa gente não Najá. quer a gente não quer que a empresa tenha a concessão. A empresa é importante também. O setor privado é importante que o setor privado gere empregos também, porque o setor público não consegue gerar emprego para todos.
Só que existem os contratos, e aí também tem a importância dos contratos que são feitos. Esses contratos eles têm que ser feitos de forma adequada também, para que cumpram as necessidades de transporte da nossa cidade. Em Poá acontece uma coisa que eu acho que é bizarro, a gente sempre comenta aqui. A gente tem um pronto-socorro, a gente chama de hospital, lá no Jardim Medina, e aí a gente está falando Nova Poá, né? Que o senhor citou um pouco Nova Poá. A pessoa que mora no Nova Poá, no São José, no Jardim Pinheiro, Emília, aí inclui o Jardim Obelisco mesmo, esses bairros que são, de certa forma, os mais periféricos, eles não conseguem pegar uma linha de ônibus que saia, por exemplo, do Nova Poá ou do São José e que vá direto pro pro hospital, né, que é o pronto-socorro Guido Guida, lá no Jardim Medina. Não consegue. As pessoas têm que ir até o meio da cidade, ali na 26 de março, perto da estação, atravessar o túnel, uma passarela, e aí sim pegar outro ônibus para ir pro pronto-socorro, para o pronto-socorro lá no Jardim Medina. Isso é uma coisa bizarra. Ah, mas a cidade é dividida pelo viaduto, a cidade é dividida pela linha férrea. Ué, mesmo assim, independente, por que, que não atravessa o viaduto, o ônibus? Que bizarrice é essa? O viaduto não suporta a travessia do ônibus? Que negócio é esse? Né? Que coisa é essa? É bizarro, né? E aí você pega também a finais de semana que as linhas demoram mais tempo. A gente também entende que diminui o número de trabalhadores, tudo. Mas a gente não pode ficar esperando 2 horas no final de semana, no feriado, para ir de um canto a outro, né? Então, assim, também tem a questão dos contratos, que os contratos têm que ser vistos. O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, Transporte e tal, também tem que trabalhar em cima disso para fiscalizar. A prefeitura tem que fiscalizar. Tem uma questão também, a questão dos portadores de deficiência, que os ônibus têm que ser adaptados, e em geral, os ônibus têm que ser de boa qualidade, não pode estar cheirando mal, né? A gente tem que andar num ambiente adequado, né? Muitos deles a janela não abre, a janela não fecha, então quando está muito calor não abre, quando está frio não fecha, quando está chovendo. Então assim, também tem toda essa questão de fiscalização. E não que a gente é contra a empresa, apesar que nós aqui do Movimento 65, a gente tem a ideia e a proposta de construir, de ter uma empresa pública de ônibus que a gente entende que a cidade, por ser pequena, poderia, nas linhas municipais, a própria prefeitura bancar essas linhas municipais e fazer o transporte municipal. O intermunicipal continua com as empresas, como o senhor citou, a Júlio Simões e outras que fazem, né, as linhas fora da cidade, para Mogi, Suzano, São Paulo, e tudo bem. Mas as linhas municipais, nós poderíamos fazer isso. E até não precisaria nem talvez tirar a radial. Poderia ser a radial mais uma empresa municipal ou mais uma outra empresa que aumenta a concorrência e aumenta a diversidade aí de ônibus, né, de linhas para o Ô, Júnior, município de Poá. a própria Pode prefeitura, falar. ela teria que ter um transporte municipal da própria prefeitura para não deixar que uma empresa só faça o que quer e quando quer. Outra coisa, você falou do contrato. Não existe contrato que não pode ser revisto, não existe contrato que não pode ser quebrado. Desde quando não está sendo bom para a população, esse contrato não vai permanecer. A prefeitura, Suzano tem as vans, que é da prefeitura, tem os micro-ônibus, que é da prefeitura, porque ela não ficou na mão da antiga Visu, ela não ficou. Qualquer deficiência que tem, Suzano tem seu próprio transporte. Ah, mas não é o padrão é o padrão de segurança, é tudo igual da empresa grande. É igual a Poá. Poá só tem uma empresa aqui, então eles fazem o horário que eles querem, eles fazem realmente o que eles querem. Fim de semana, você praticamente, se você for esperar depender de 2 ônibus, você perdeu a media sua. Se for à tarde, você perdeu a sua tarde. Para pegar 2 ônibus de uma linha para outra. Você falou que da Nova Poá para o hospital não tem uma linha direta. Esse contrato pode ser revisto e a empresa tem que colocar um ônibus do São José ou do Emília, Fazenda São José, Nova Poá, hospital.
Porque o povo do Oeste lá, às vezes, não tem Uber, ou não tem o dinheiro para pagar o Uber, não tem o ônibus direto. Por quê? Que gestão é essa? Será que só porque Poá é cortada pela linha férrea, é duas Poá? Não, Poá é uma só. Essa empresa ela tem que se desdobrar e fazer isso. Abre uma linha, hospital, ponto-socorro, o Jardim Emília. Jardim Emília, São José, Nova Poá, hospital. Acabou. Tem que ter, não é que precisa, não, tem que fazer isso. E para fazer isso, a prefeitura não vai gastar dinheiro. É só sentar com o pessoal da empresa, olha, se você não fizer isso, nós vamos colocar o transporte nosso mesmo. A prefeitura pode colocar uma linha, ou duas, ou três, ou quatro, ela pode. Não sei por que não fez ainda. Por que está na mão de uma empresa só? Eu acho um absurdo e é coisa para a gente sentar e em curto tempo já pôs em prática para funcionar. Em curto tempo, período de tempo, pôr isso em prática. Porque pode. Não existe contrato brindado. Se for brindado, a gente abre e acabou. Não é impossível, né? Basta a vontade, né? Não é questão do impossível. Ah, é impossível fazer, não. Basta ter vontade, né? Será que Sionei, o povo vai sofrer até quando? Será que todo mundo que está ali não vê que... Você citou um negócio fundamental, que mora no Emília para ir para o hospital, ele tem que pegar duas conduções, andar de pé, atravessar debaixo do túnel. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer na cidade de Guaporé. Não pode. Quer dizer, espero eu um dia estar na prefeitura, não sei, mas eu não vou ser assim, bonzinho para os meus colegas não, nem para o prefeito. Vamos fazer a coisa para a população. Eu sou o fiscal do povo e vou fazer de tudo para deixar uma cidade bem ampliada para o povo. E para a prefeitura isso custa pouco. Para a empresa também, não vai pesar em nada para a empresa. É colocar uma linha a mais, ela vai faturar em cima dessa linha, vai rodar uma semana ou duas por experiência, ela vai ver que dá. Se não der para um ônibus grande, ela coloca o micro-ônibus. Mas tem que ter essa linha. É o hospital, o bairro mais afastado de Poá. Que demore para fazer o trajeto, mas que leve você do seu bairro até o hospital. O cara já está no hospital, ele está precisando de quê? Sair de lá e ir para casa, ou ir de casa para o hospital. Tem que esperar o vizinho levar, ou ligar para o bombeiro. Não. Se tem uma linha de ônibus, ele vai lá fazer o exame dele, vai buscar, vai levar o aparelho e acabou. Então, se tiver boa vontade, a gente faz. Isso. E a gente fala muito assim na questão do. A gente fala muito da questão de maior necessidade, que é a questão de ir para o hospital. Mas se simplesmente a pessoa quiser ir até o outro lado sem precisar pegar dois ônibus, também é direito dela, né? Está citando o hospital como referência, né? Mas eu posso pegar isso, lá exatamente. do Emília e ir lá para a divisa de Poá com o Itaquá. Exatamente. Essa linha. Afinal, querendo ou não, se eu não estou enganado, tá 4,40, né? O 4,40 ou 4,80, não lembro agora. 4,40 4,80, né? Tem ônibus em Poá. Vamos combinar que para a cidade desse tamanho, para um ônibus que tem linha que não atravessa o viaduto, está muito caro, né? Essa passagem de ônibus, né? E é um descaso, que a cidade não é um lado só. A cidade de Poá, apesar Exatamente. de a linha ferro cortar o meio dela, mas a cidade de Poá não só tem um lado. Então, eu me pergunto, por que até hoje não tem o circular dentro de Poá? Por que não tem? Praça, Cidade Queime e praça. Por outro lado, esse ônibus que vem do Queime não atravessa por São José, não vai para Emília, não vai para Nova Poá. Então, são questões que já deveriam estar resolvidas e infelizmente não se resolvem, né? Infelizmente essas questões não se resolvem. Então eu vou só passar aqui, Sionei, rapidinho antes da gente continuar. Eu vou passar aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. O Guina Bom Gosto, ó, chegou aqui dando boa noite pra gente. Aí nos comentários aparece como Aguinaldo Anjos. O Milton de Jesus, o famoso carteiro jacaré, também dando boa noite a todos. E o Gerson Passos diz assim, ó:
quero estar na Câmara junto com o senhor Ney para a gente ir juntos à radial para resolver esse problema. Tem que resolver. Jéssica, Tem, vamos ter tem, muito trabalho. né? Muito trabalho. Eu Vamos vou ter muito aqui trabalho. aproveitar, antes da gente continuar, eu vou mostrar aqui o livro que eu vou indicar hoje, que na verdade são dois. São dois. Vocês estão vendo aí? Que é Getúlio Vargas Diário. É o Diário do Getúlio Vargas de 1930 a 1936, o primeiro volume. E o segundo volume de 1937 a 1942. Eu só vou mostrar um porque não está dando para mostrar os dois aqui. Eu estou vendo que não está aparecendo os dois. Esse aqui é o volume 1, tem o volume 1, 2. Isso aqui é uma coletânea do diário de Getúlio Vargas no período que ele foi presidente do Brasil, né? Por que eu estou mostrando isso? Porque ontem, dia 24 de agosto, completou 66 anos da morte do Getúlio Vargas. Eu estava até conversando com o seu Ney aqui antes da gente entrar, que eu estava mostrando para ele o livro. Ele falou, foi um presidente muito importante para o nosso país. É uma figura histórica controversa, obviamente, é uma figura histórica, por exemplo, que ao mesmo tempo que foi, de certa forma, ao mesmo tempo que foi ditador no nosso país, que governou por meio de ditadura, também foi o cara o presidente que criou a consolidação das leis trabalhistas, a nossa CLT, que infelizmente foi achacada pelo governo Temer e agora pelo governo Bolsonaro. Foi o cara que também criou as grandes empresas estatais do nosso país, como a Siderúrgica Nacional. Então ele é uma figura controversa, adorado e odiado por diversos políticos, de diversas pessoas, das linhas políticas de diversos dias. É um cara para se estudar, é um cara para ler. E quem gosta de ler, esse aqui é o livro certo, são 2 volumes. É uma questão, é um livro interessante, ó, você vê o volume deles, né? São dois legados numa cabeça só, né, Jorge? O Getúlio Vargas é 2 Exatamente, legados numa exatamente, cabeça só. Sionei. Ele tem um lado positivo e tem um lado ditador, né? Então são 2 legados Tem numa um lado cabeça negro. só. Ele é Exatamente. controverso. E para entender essa cabeça, nada melhor do que ler o que ele mesmo escreveu, né? É uma coletânea da Celina Vargas Peixoto, ela é socióloga e biógrafa, bibliotecária e tal, ela que fez a coletânea, que reuniu os textos dele dos diários e colocou nesses dois. Entendeu um pouco o pensamento dele, é interessante fazer a leitura talvez não, né? Certeza que é interessante fazer a leitura desses diários para entender, né? Quem é historiador, quem é educador, ou simplesmente quem gosta de conhecer a história do país, a história das pessoas que fizeram história nesse país, que construíram, porque o Getúlio, de certa forma, ajudou a construir esse país também, essa nação. É importante ele tem um pouco fazer a da leitura democracia dele. também de hoje, né? Do Getúlio Vargas, nós ainda tem um pouco dessa democracia do Getúlio Vargas. Sim, pegou. Ele também teve um período Eu espero que o ele próximo governou de presidente forma. volta com essa lei que ele deixou, a lei trabalhista, que hoje acabou. Eu acho que foi uma coisa assim impensável que esses 2 presidentes fez, entendeu? Uma maldade, né, que fizeram com os trabalhadores E brasileiros. ele também teve um período que ele foi eleito, tudo. Inclusive o Luiz Carlos Prestes o apoiou, apesar dele ter entregado a Olga Benário para os nazistas. Mas são questões que, inclusive, acho que muitas pessoas têm que estudar para ver por que nós estamos hoje nesse patamar histórico e político no país. Seu Ney, vamos levar agora que a nossa. Antes de eu falar com o senhor, calma aí, só um minuto. Deixa eu aproveitar aqui e ler o que as pessoas escreveram aqui a mais. Ó. A Luísa Macari disse assim, ó. O principal de todas as mudanças na cidade é que tem que ter envolvimento da população. Muda-se para ajudar e não atrapalhar a cidade. O Francisco José diz, esse livro deve ser show. Se quiser, quem quiser emprestado, me garantindo que vai devolver em boas condições, eu empresto, viu, Francisco José? O Francisco José também diz assim, ó, Getúlio Vargas chamado por alguns de pai dos pobres, é verdade, ele também ganhou essa alcunha aí, esse apelido de alguns, e a Luísa Macari diz assim, ó, o Diário de Getúlio Vargas, uma obra bem minuciosa para saber sobre seu governo, vida pública, muito bom conhecer. E tá chegando aqui a Solange Balog dando
Boa noite, Solange. Seja bem-vinda mais uma vez a Solange aqui, sendo mais uma telespectadora, vamos dizer assim, mais uma internauta aqui que tem acompanhado aqui as nossas lives. Grande abraço ao Davi Balog, a família Balog daqui da cidade de Poá. Ô, seu Ney, vamos para a conclusão da nossa live, né? Então, o senhor colocou suas ideias aí, o senhor é pré-candidato a vereador, tá se colocando, já queria ser candidato em outras eleições, mas finalmente agora, nessa aqui, o senhor é pré-candidato, só esperando aí as convenções partidárias, os registros de candidatura para poder se chamar e dizer candidato, mas o senhor é pré-candidato. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, colocando essa questão. Por que, que o Ney, o seu Ney, que é o Ney Pereira, né? Por que, que o senhor Ney se coloca como pré-candidato a vereador do PCdoB, né? E fazer suas considerações finais aí, se despedindo das pessoas que estão nos assistindo. Fica à vontade, senhor Ney. Não tem limite de tempo, fica à vontade. Então, Jorge, eu quero ser vereador para ajudar ou tentar mudar essa Poá nossa. Não para encher o meu ego, não. Eu quero trabalhar, quero ser amigo do grupo lá dentro da prefeitura e sair para as ruas, levar eles e mostrar o que nós temos que fazer. Porque eu não quero entrar na prefeitura para dizer assim, olha, com 66 anos eu fui candidato, eu fui vereador. Não. Eu quero ser vereador, mas quando terminar o mandato, eu quero deixar vários trabalhos concluídos, entendeu? Um é creche, segundo ponto, vias públicas, limpa e calçada para o povo andar. Outra coisa, esporte. No centro, os moleques jogam bola, jogam vôlei. Lá nos bairros, não tem nem um campo de areia, que tem espaço físico, mas não tem uma máquina para chegar lá, planear a terra, jogar 5, 6 caçambas de areia lá e fazer um tipo campinho para molecada. Fim de semana tá brincando, entendeu? Tira do vício e eles têm um campinho para estar lá, para dali, quem sabe, chegar em um campo gramado, né? Isso, se todo bairro que tiver um espaço físico, seja da prefeitura ou que seja particular, vou pedir, essa máquina vai lá, vai abrir esse espaço, converso com o prefeito para contratar uns 10, 15 caminhões de areia para jogar. Quer dizer, é uma quadra a céu aberto, mas um negócio bem feito, murado em volta, para a molecada brincar fim de semana. Entendeu? Ou mesmo dia de semana, porque igual agora, não está tendo aula. Se cada bairro tivesse uma quadra de areia, te garanto que a molecada ia ficar feliz. Ia dar menos trabalho para os pais, ia se envolver mais com a bola, com a peteca, enfim, empinar um pipa, ter um lugar seguro para eles. E tem. Esses 15 dias eu tenho andado muito dentro das margens de Poá, né? Não no centro, nos bairros periféricos. E eu vejo que tem lugar que ainda tem água correndo a céu aberto na rua. É uma vergonha, né? Então, meu desejo é esse. Se eleito for, eu vou pôr em prática. E vou, bairro a bairro, convocar a população para discutir esse espaço das quadras de areia. Porque aonde eu moro tem uma quadra de areia na frente da minha casa. Você não vê criança na rua. É dentro daquela quadra batendo bola, correndo. Até as meninas vão brincar nessa quadra. Entendeu? Então, eu quero trazer isso para Poá. É barato, não vai afetar o orçamento. Se o terreno for um terreno particular, a gente pega emprestado até aquele dono for fazer uma construção ali, esse terreno vai ser bem aproveitado, a garotada vai ter aonde passar o dia
bateram uma bolinha, ou brincando o que eles quiserem lá. Que você limpou, fez um murinho lá de 1,20 m e pôs areia lá dentro, a criança não se machuca. Eu vou tirar uma foto de uma quadra e vou mandar para você, Jorge. Para você ver que não é coisa absurda, e é barato e ajuda a criançada a ter um dia mais, assim, agitado para eles, né? O bola, o pipa, enfim, o que eles quiserem fazer naquela quadra. Seguro, né? Desde quando a prefeitura faça o papel dela. Coloque pelo menos iluminação. Mesmo os pais dessas crianças, quando chegam no serviço à tarde, pode ir lá brincar uma bolinha ou levar seu filho para passear lá dentro. Então, eu agradeço desde já pela oportunidade e espero voltar na próxima live com mais conteúdo e mostrar mais vontade e desejo do que eu tenho para fazer. Agradeço a todos e até a próxima, né? Que espero que seja logo. Não, será sim, será em breve. Então, já agradeço desde já, agradeço também todos que estão participando. Antes de eu terminar, seu Ney, vou ler aqui um recado do Diogo. O Diogo fala assim, ó: seu Ney, obrigado por se colocar à disposição da cidade e do PCdoB. Muito feliz por ter você entre nós. Boa sorte e você tem meu respeito. Aí o Gerson também fala assim: parabéns, seu Ney, estamos juntos e vai estar tudo certo, boa noite. Ele fala aqui para lembrar a questão de ser... O senhor fala muito prefeitura, mas é a Câmara, mas a gente entende que a pressão vai ser na prefeitura que executa, né, os projetos da cidade, o orçamento da cidade. Então, galera, é isso daí. Foi mais uma live aqui, Vozes da Cidade, mais uma live do Movimento 65, com essa voz muito importante da nossa cidade, o seu Ney, né, que se coloca aí à disposição para transformar positivamente a cidade de Poá, com toda a experiência que ele já tem, como ele colocou, com toda a experiência que ele já tem de vida, a experiência que ele tem, a história de vida dele, para transformar positivamente a cidade de Poá, resolvendo aí problemas de educação, igual ele coloca a questão da creche, resolvendo aí a questão do transporte público, da zeladoria da cidade, da mobilidade da cidade. Então, seu Ney, mais uma dessas, né, vozes. As quadras de areia eu vou te mandar uma. E do esporte também. Isso. E no esporte também ele vai mandar aqui a ideia, a gente coloca aí. Ou na próxima vez que o seu Ney, viu, seu Ney? Se eu tiver, você já deixa pra gente, a gente também já coloca essa situação. O professor, então, galera, lembrando... o professor Jefferson que vai gostar dessa quadra de areia, porque ele vai ver que vai ser uma criação que vai beneficiar toda a rapaziada do município, da cidade. Exatamente, isso mesmo. E aí lembrando que as Vozes da Cidade, como o seu Ney, que tem colocado suas ideias, toda terça e quinta, né? Hoje foi seu Ney, na terça-feira. Na quinta-feira, nós iremos receber a Yara Barra Nova, que também pré-candidata aí do Movimento 65, PCdoB. E na quarta-feira, todas as quartas, a gente faz a live aqui do Movimento 65, o comum pode mudar Poá. Amanhã, nós vamos receber aí o ex-deputado estadual, Nivaldo Santana, que é ex-presidente do Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Sabesp. Hoje ele é secretário de Relações Internacionais da CTB e secretário também do PCdoB estadual. Secretário de Assuntos Sindicais do PCdoB estadual e acho que do nacional também, se eu não estou enganado. E amanhã ele vai estar falando aqui sobre um tema muito importante, que é a questão da geração de emprego e renda, né? Ele vai estar tratando isso também com a gente. Inclusive, depois eu vou até postar um texto que ele publicou no mês de junho, falando sobre essa questão de geração de renda e emprego nos municípios. Eu vou postar na página do Movimento 65. E amanhã a gente conta com o Nivaldo Santana, que vai estar dando aí essa contribuição para a cidade de Poá, para nós aqui do Movimento 65. Convido até o seu Ney já para assistir amanhã e participar com a gente. Então é isso, galera. Mais uma voz da cidade. Mais uma vez eu agradeço a presença do seu Ney. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos
que têm mandado comentários, que estão curtindo, que estão compartilhando. Vou falar uns nomes aqui, ó. O Enivaldo Cardoso, que eu não tinha falado. Acho que a Daiane Oliveira também não tinha falado. O Roberto Gesé, que está sempre aqui participando com a gente também. Mas a Larissa Santos também, que ela não comentou, mas curtiu aqui. Então, assim, o Ricardo Pereira que entrou, o Odair Almeida também, dando boa noite aí, participando da live. A galera que está chegando aí e que está contribuindo aí com os comentários, com as curtidas. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. E é isso. Amanhã a gente está aí com o Nivaldo Santana, às 20 horas, né, às 8 horas da noite, falando sobre geração de emprego e renda nos municípios. Essa é a live do Movimento 65, é a live que quer, junto com você, contribuir para a mudança positiva na cidade de Poá, porque a gente quer fazer a cidade de Poá virar uma verdadeira cidade joia, virar uma feliz cidade, porque um lugar onde as pessoas vivem felizes é porque é um lugar muito bom para se viver. Lembrando que os trabalhos técnicos é do Felipe Fernandes, nosso secretário de Comunicação e Juventude, aí com a sua produtora, a FJ, e que traz aí para a gente na terça, quarta e quinta a live do Movimento 65. Então, eu deixo um grande abraço para o seu Ney, mais uma vez obrigado pela participação, grande abraço a todos que participaram, a nossa presidente do PCdoB Municipal, a Terezinha Ferreira do Nascimento, conhecida como a Terezinha do Esporte. Grande abraço a todos e conto com vocês amanhã às 8 horas da noite com o Nivaldo Santana na live O Comum Pode Mudar Poá. Boa noite a todos e bom descanso.